Saudações do violeiro. Estou iniciando uma nova fase no meu canal do YouTube, onde agora estarei contando para vocês as histórias do Bareta. Para quem não sabe, eu sou formado em letras, eu sou um ferrenho defensor da cultura e do folclore brasileiros. E eu tenho muitos causos, muitos mitos e lendas, né? Alguns até vivenciados pela minha própria família, né? Por parte de pai, minha família é do estado de Sergipe, são da cidade de Nossa Senhora das Dores, e por parte da minha mãe, a minha mãe era mato-grossense, lá de Campo Grande, na época ainda que o Mato Grosso não era dividido, né? Então no certidão de nascimento dela vinha escrito Campo Grande, Mato Grosso. Minha mãe nasceu às margens do rio Amambaí, próximo onde hoje é o quartel do Exército, lá em Campo Grande. Então, uma das histórias que eu gostaria de iniciar aqui com vocês é uma história que se passou com meu avô, Plácido Alves Souza. O encontro dele com o fogo corredor. Para quem não sabe, o fogo corredor é um fenômeno muito comum no Nordeste, aqui no Sudeste, muda apenas o nome, né? Lá no Nordeste eles chamam de fogo corredor. É algumas bolas de fogo que aparecem no céu, assombrando o sertão. E aqui na região Sudeste eles chamam de fogo-fato, né? Aqui eles dizem que quando aparecem essas bolas de fogo, geralmente ela está sobre lugares onde tem ouro enterrado, né? O povo antigo tinha costume de enterrar ouro, né? Já ouviram o caso de desenterrar botija e tal? A gente vai comentar sobre isso também nos próximos vídeos. E lá no Nordeste, segundo a tradição oral, quando um compadre fornica com uma comadre, que segundo a tradição católica é um pecado capital, né? Eles se transformam no tal fogo corredor. Porque segundo as lendas, essas bolas de fogo elas nunca aparecem sozinhas, né? Sempre em pares ou em grupos. E aqui no Sudeste, as aparições costumam ser sozinhas, né? Por isso que chama fogo-fato. E lá é fogo corredor. Diz que persegue as pessoas, tal. Escutei relatos de outras pessoas também que tiveram parentes próximos que também foram perseguidos por essas bolas de fogo. Mas vamos ao relato do meu avô. Essa história me foi contada quando eu ainda era criança pelo meu pai. Quando meu avô e minha avó vieram embora para São Paulo, eles confirmaram essa história. E depois que eu me formei em letras, né, que eu comecei a pesquisar o assunto, aí eu colhi os depoimentos dos meus tios, tal, da minha avó. E ela me contou em detalhes, né? Ela só não se lembra o nome do povoado onde aconteceu isso na época. Na época que eu colhi esse relato dela, ela já tinha 80 e tantos anos, né? Ela já está com 101, graças a Deus, firme e forte. E ela contou o seguinte, meu avô era administrador de um armazém de couro, lá do Seu Floro, lá em Nossa Senhora das Dores. Então ele ia para os sertões lá, para as fazendas, negociar couro. Inclusive, meus tios que trabalharam lá com ele falaram que ele trazia todo tipo de couro. Couro de boi, de vaca, de amiunça, que lá eles chamam de amiunça, aquela criação de porte pequeno, né? Cabras, ovelhas, bodes, cabritos. Então ele trazia todo tipo de couro, além de couro de caça, tá? Naquela época no Nordeste era muito comum o pessoal caçar, né? Então trazia couro de onça, couro de jaguatirica, couro de jacaré, couro de sucuri, de jiboia, que eles faziam bota, faziam gibão, faziam arreios, celas, né? O armazém era completo, né? Eles fabricavam todos os artefatos de couro e vendiam. E meu avô era responsável pelo pagamento dos funcionários, era responsável por ir no sertão lá negociar o couro. E numa certa ocasião ele ia num certo povoado lá, distante, onde estava correndo boato que estava aparecendo esse fogo corredor. E minha avó ainda avisou ele. Plácido, não volta tarde da noite. Que o velho tinha costume de ficar, depois de negociar os couros, ficava tomando cachaça com os vaqueiros, tá? E o velho era meio raparigueiro, sabe? Segundo relatos de quem conviveu. Então, a gente não sabe se ele chegava à tarde mesmo porque estava bebendo com os vaqueiros ou estava raparigando por aí.
E nesse dia ele virou para minha avó e falou assim: Valda, isso é conversa do povo, essas coisas não existem, eu não tenho medo de nada. E montou no cavalo e foi. Diz que voltando, altas horas da noite, apareceu aquele clarão no céu, o cavalo assustou e deu aquele galope rasante, voltando para a cidade de Dores. E meu avô contava, né, que essas bolas, ora estavam uma de cada lado dele, no céu, né, no alto, horas apareciam na frente, horas elas estavam atrás, horas elas vinham e batiam uma na outra, soltando faíscas de fogo, e o cavalo tome, 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 galope até a cidade. E essas bolas perseguiram ele até a entrada de Nossa Senhora das Dores. Aí simplesmente desapareceram. Chegou assombrado em casa: Valda, Valda, o fogo corredor correu atrás de mim e me perseguiu. E minha avó ainda falou para ele: eu lhe avisei, falei assim, o povo aumenta, mas não inventa. Falei para você não voltar tarde da noite. A partir de hoje, quando você for para essas bandas aí, volta com o sol alto ainda, não volta com a lua clara não, né? E disse que dali para cá, diz que ele nunca mais foi negociar couro para voltar tarde da noite, quando ele ia para esses lugares ermos onde estava ocorrendo essas aparições aí do fogo corredor, né? Os pesquisadores modernos, eles relacionam essas bolas de fogo com o fenômeno OVNI, tá? Tem muita gente que não acredita, né? Eu particularmente acredito que existam esses OVNIs. O que é, ninguém sabe, ainda não foi comprovado, tá? Alguns dizem que são naves interplanetárias de outros planetas, né, que estão aqui nos visitando. Outros dizem que são tecnologias secretas das superpotências, né? E outros ainda acreditam que sejam viajantes do tempo. Existem várias filmagens, existem várias fotografias, né, de vários tipos de OVNIs. Então, só que a ciência ainda não comprovou nada. Então ainda fica aí o dito pelo não dito, né? Mas os pesquisadores modernos relacionam que essas aparições são relacionadas a aparições de OVNIs, né? Mas, como toda mitologia, eles criam regras de conduta e moral, né? Através dessas lendas. Então, naquela época, dizia-se que quando um compadre fornicasse com a comadre, virava o fogo corredor. Igual aqui na região sudeste, diz que quando uma mulher fornica com um padre ou um frade, vira a mula sem cabeça, né? Então, eu gostaria, né, de compartilhar com vocês todas essas histórias, né? A partir de agora, também no meu canal do YouTube, com o nome Histórias do Bareta, ok? Tem muita coisa boa vindo por aí. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço em todos. Beijo do violeiro!